Olá, uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade de Jundiaí. Sempre uma alegria estarmos aqui falando do amor que cura e o conhecimento que liberta. Eu sou Sirlene Correia, professora e terapeuta, e hoje a gente tem um convidado especial, mas antes de eu apresentá-lo, eu quero falar sobre o nosso encontro hoje, um portal 12 do 12, um portal energético poderosíssimo, que pode ajudar você a ter clareza, a trabalhar as suas metas, os seus projetos para 2023. Então, vem participar com a gente, vai ser maravilhoso. Então, eu tenho aqui hoje Jones Mar, terapeuta, para falar com vocês. Boa tarde, Jones Mar. Olá, boa tarde a todos os amigos de Jundiaí e região. É um prazer muito grande essa oportunidade de, mais uma vez, participar aqui do programa O Amor que Cura. Já estive aqui em outras ocasiões, uma certa ocasião falamos sobre bioalinhamento, né? Uma técnica que cuida de saúde, muito importante. Não sei se tive a oportunidade de falar sobre a neuroenergética também, uma outra modalidade de terapia absolutamente facilitadora para as resoluções, né, das questões pessoais. E acredito que, como nós temos ouvintes selecionados, qualificados, né, que realmente são buscadores de transformação e de mudança, você está no lugar certo. E desejo uma boa tarde para você e uma boa participação conosco aqui. Se tiver dúvida, quiser perguntar, saber mais, estamos à disposição. Que bom, Jonismar. Eu queria que você falasse aí sobre as constelações, para as pessoas que já conhecem ou que não conhecem, sobre uma forma de conduzir aí no modelo Bert Hellinger, como que as pessoas podem se beneficiar dessa ferramenta e dessa filosofia. Que ótimo, né? Então, hoje o nosso tema é constelação, e quando a gente tenta explicar o que é a constelação, já é o início de um problema, né? De uma dificuldade. Inclusive, nós vamos ter um curso, né? Já está prontinho aí para ser iniciado, onde nós vamos fazer constelação para iniciantes. Então, o que se propõe isso? Dar as bases, os princípios. Então, a primeira grande dificuldade do processo é tentar explicar o que é a constelação, né? Visto que constelação familiar sistêmica é uma experiência, né? Tem que ser vivenciado. Então, por mais que a gente queira explicar, queira postular, né? Queira trazer aí teses a respeito, ainda fica faltando alguma coisa, porque quem define isso, quem mostra para cada um o que realmente é a constelação é a vivência, é a prática. Mas, com certeza, né, o postulado de Bert Hellinger, que trouxe esse conceito de constelação, dizendo o seguinte: quando você sai numa noite de céu limpo e você olha para o céu, você vê constelações, você vê muitas estrelas, mas você percebe que cada uma tem sua intensidade, o seu brilho, cada uma ela rege uma região celestial, né? Então elas se associam, e aí ele considerou que o sistema familiar é uma constelação, porque quando eu olho para mim mesmo, eu não, agora com um olhar sistêmico, eu não estou olhando só para mim, Jones Mar. Eu estou vendo meu pai, minha mãe, meus avós paternos, meus avós maternos, e olha, vem aquela ancestralidade toda, aquele monte de gente, né? Porque, queira ou não, eu olho agora para mim e eu vou fazer uma pergunta crucial para mim e para você. Eu sou eu. E você, quem é? Eis uma questão difícil, né? Mas quando eu tenho uma visão sistêmica, eu paro de me convencer de que eu sou apenas isso, ao qual me reduzo hoje, né? Eu sou um pai de família, eu tenho 2 filhos, eu sou casado, eu sou um terapeuta, eu tenho
uma missão de amor à vida, de prestar um serviço à humanidade. Mas, quando eu tenho uma visão sistêmica, eu começo a ver que eu sou parte do todo. Ou seja, tem todo um sistema atrás de mim, do pai, e eu devo a eles, são os grandes. Né? Então, a constelação de Bert Hellinger, o sistema familiar, vai mostrar exatamente isso, que a gente não é só o que a gente aprendeu que somos. Nós somos uma herança muito grande de muita gente. Então, aí você fala, poxa, mas as pessoas que buscam a constelação, né? Dentro do curso nós vamos falar sobre isso, né? O que pode ser constelado? Né? São pessoas que, em alguma medida, estão vivendo uma dificuldade, estão vivendo uma insatisfação, estão vivendo uma coisa que elas chamam, puxa, isso para mim é um problema. É o que nós chamamos de emaranhados sistêmicos, né? Então, essa pessoa, ela está vivendo a vida dela mesmo? Ou será que ela está vivendo a vida de um ancestral? Essa pessoa está repetindo os padrões de quem? Do sistema familiar, não é? Então, pessoal, quem aí nessa audiência está se conectando, com certeza é porque você tem essas questões e você está no lugar certo. Então, vem com a gente vai ter um curso, um treinamento, né, muito importante, são 6 encontros poderosos, e nós vamos começar com as bases, tá? Porque não adianta a gente falar hoje de tantas modalidades de constelação. Nós temos constelação presencial, né, com representantes, ao vivo e a cores, como nós fizemos ontem aqui. Nós temos a constelação virtual à distância, que também tem esse efeito, nós explicamos o porquê. Nós temos constelação com bonecos, né? Olha que legal. E tem inúmeros outros tipos, mas se a gente não voltar ao princípio para entender o que Bert Hellinger pensou, como que ele mentalizou tudo isso, como que ele percebeu, fica faltando alguma coisa, né? Então, precisamos sentir, precisamos vivenciar, mas é muito importante compreender as bases, tá bom? Então, você é nosso convidado, seja muito bem-vindo. E o que Jonismar tem de diferente nesse curso aí? O que você percebe? Por que as pessoas devem buscar ou deveriam fazer esse curso? Olha, com certeza, as pessoas que... Dentro da primeira aula que nós fizemos, uma pessoa já disse, olha, eu até já conheço constelação, eu até já participei de constelação, só que eu não tenho essa percepção, eu não consigo sentir. Ela falou assim, eu não consigo sentir. E é verdade, a base da constelação é sentir e perceber. Então, existe um bloqueio, né? Essa pessoa que ela quer resolver isso, ela quer desbloquear o sentir dela. Por que ela não consegue sentir? Consegue, só que existe mesmo um bloqueio, nós trabalhamos muito isso no curso. Além disso, tem outras questões, por exemplo, eu nunca entendi as constelações, para mim isso aí é tudo um drama, né? É tudo uma encenação. Então, essa pessoa se interessou e ela quer aprender o que realmente é a constelação. Ela quer sair desse patamar de apenas um espectador, um especulador, e ela quer ter a experiência. Então, seja muito bem-vindo, vai aprender. Outras pessoas já são participantes de constelação, já foram representantes em constelação, mas ainda tem dúvidas, ainda não entendem o processo. Por exemplo, quando nós falamos dentro da primeira aula, pessoal, ao constelador cabe um preparo, até o ponto de ele fazer uma abertura de campo. Quando se falou isso aí, a pessoa, putz, mas o que é isso, campo, né? Eu participo de constelação, mas eu não entendo esse negócio de campo que fala isso aí, né? Parece que é espiritismo ou outra religião, e não é nada disso, né, pessoal? Nós vamos dentro do curso explicar o que é constelação e o que não é constelação. Porque o que acontece? Hoje em dia tem muitos segmentos, cada um coloca a sua crença, a sua espiritualidade dentro do seu processo. Isso é natural. Mas o que é constelação e o que não é constelação? Dentro do curso a gente vai deixar isso bastante claro. E então, se você tem alguma dúvida, se você ainda quer aprender mais, porque, gente, nós somos eternos aprendizes.
E o mundo, o universo das constelações é um universo basicamente novo, né? Não tem muito tempo, né? De 2000 para cá, vamos dizer assim, a gente tem 20 anos de constelação chegando ao Brasil, acontecendo, e a gente tendo grandes experiências. Então, quem quer se atualizar, quem quer aprender, quem quer evoluir, vem com a gente. Bacana. E me diz aí, para quem que é esse curso? Qualquer pessoa pode? Quais os pré-requisitos? Como que funciona isso aí? Então, você veja que isso que é legal, né? É muito democrático, né? Realmente, esse é um processo democrático, né? Ele atende a todas as pessoas. Não exigimos nenhum tipo de graduação, nenhuma formação. Gente, é chegar aqui, se estar em estado de presença, nós vamos explicar também o que é isso, né? É o mindfulness, né? Estar realmente presente, inteiro aqui, né? E aí você está apto a aprender. E olha, a oportunidade é tão boa, por quê? Hoje nós precisamos de mais consteladores. Esse é o ponto-chave. Esse curso não foi aberto somente com a intenção de trazer mais um conhecimento, mas de preparar pessoas. É essa a grande pegada desse curso, preparar pessoas. Então, nós queremos multiplicadores. Então, nós vamos preparar pessoas, porque quem faz um curso como esse, não é curso reconhecido pelo MEC, tá, pessoal? Não é uma graduação, não é nada. Por isso que ele é aberto a todos. É um curso livre. O que você já pode ter de oportunidade nesse curso? Aí eu não posso entregar aqui, mas tem uma grande oportunidade. Tá bom? Então, tá interessado, entre em contato aí, reserva a tua vaga, não deixa passar, tá? Dia 20, nós faremos a primeira aula do curso, tá bom? E você é meu convidado. Maravilha! Jolismar, traz aí dos seus atendimentos para as pessoas, de repente, entender o que elas estão vivendo, que isso talvez possa ser trazido um olhar para a constelação, talvez você possa falar aí de algum atendimento, de algum cliente, de alguma situação, para que as pessoas possam se abrir para isso, né? Sim, é claro. Os exemplos, pessoal, são diversos, né? A gente está participando ativamente dos Tem alguma grupos. coisa aí fazendo um barulho? Está mexendo em alguma coisa no microfone? Não, acho que talvez eu estava com a mão no lugar errado aqui. Vamos lá. Tá. Melhorou, né? Uhum. Então, a gente que está participando dos grupos ativamente, né? A gente tem vários exemplos, né? E vamos para um exemplo bastante comum, né? De um casal, por exemplo, onde o homem, né? O marido, ele decide buscar a constelação. Ele quer entender o porquê de alguns comportamentos, o porquê que algumas coisas não estão indo bem. E sempre é curioso isso, né? As pessoas sempre começam pelo lado profissional. Sempre é profissional e dinheiro. São as duas questões que são prioritárias, né? Parece que é. Tudo começa por ali. E durante a terapia, né? Os atendimentos, fica claro para a pessoa de que a origem dos seus conflitos, o que está trazendo o desconforto hoje, está relacionado ao seu clã familiar, ao seu sistema familiar. Então, esse amigo foi dessa maneira, ele chegou com várias questões e se sentindo inferiorizado diante da sua esposa, ele olhava muito para o sucesso da esposa e não se via como uma pessoa capaz. Ele já estava delegando algumas atividades que são prioritárias do homem para a própria esposa, estava desanimado, os resultados que não vinham apenas frustrava cada vez mais, e ele com um negócio próprio para tocar, uma responsabilidade grande, todo acovardado diante das situações que se apresentavam, né? Então, esse é um caso, pessoal, comum. Nós temos muitos homens que se encontram nessa situação hoje, que estão com medo de ir à luta, que já não estão mais encorajados, e hoje com essa dificuldade da
competição, né, homem e mulher, de que agora todos disputam os mesmos cargos, as mesmas funções, as mulheres são muito mais empoderadas, né, e às vezes tem mulheres carreira solo, que dirigem a família, então o homem acabou sendo um pouco mais desprezado em algumas questões. E às vezes esse homem está se sentindo desempoderado, né, ele não se sente o senhor da situação, como em algum momento ele foi. E aí ele começa a deixar as coisas passarem, acontecerem, e vai perdendo sentido. E isso aconteceu com esse amigo. Durante o processo, primeiro nós fizemos algumas sessões de autoconhecimento, nós fizemos algumas questões para alavancar algumas questões profissionais, mas logo veio à tona de que ele precisava fazer uma constelação. Constelação do quê? Dele. Não da mulher dele, como ele pensava, não da empresa dele, como ele pensava, dele. E aí foi surpreendente que realmente ele tinha uma questão com a própria irmã, onde a irmã mais velha, que tinha que estar no seu lugar, na sua posição dentro da família, ele via ela menor do que ele era maior que ela. E ele reivindicava mais do pai e da mãe do que a própria irmã. E ele via a irmã pequena e incapaz. Dentro da constelação, foi esse o quadro que se apresentou. E aí ele fez uma reconciliação, houve uma harmonização, ele procurou essa irmã, ele quebrou o gelo que ele tinha com ela. E, gente, graças a Deus, se harmonizou. Ele começou a reassumir o papel dele dentro do lar da família, se empoderou de novo, começou a ter resultados, começou a ficar uma pessoa mais radiante, mais feliz, parou de se esconder atrás da religiosidade, como ele fazia. Poxa, então, tem resultado demais, né? Já é muita coisa, né? Mas é muito bom, e tudo isso a constelação mostrou, e trouxe, porque o campo, como nós chamamos, né, morfogenético, né, trouxe a sabedoria, e ele conseguiu enxergar isso. Então, parabéns para ele, né? Que bacana! E você atende só homens? Como é que é? São os homens que mais te procuram? Como que é aí esse mercado? E me diz uma coisa, para os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, qual que é a diferença de fazer uma terapia com um psicólogo e de fazer com um terapeuta sistêmico, né, que atua com constelação? Então, a constelação familiar sistêmica, ela também tem uma titularidade como terapia breve. Terapia breve exatamente por isso. O padrão comum, né, o que nós entendemos, a psicologia acadêmica, ela sempre é de longo prazo. Ela vai levando a pessoa ao autoconhecimento, ela vai levando a pessoa a se conhecer, e essa pessoa vai depender de si própria para a resolução dos seus conflitos, né? Ela vai se entender, vai se resolver ali, e de alguma maneira ela se capacita, se habilita a superar os seus traumas, seus medos, seus bloqueios, né? E dentro da constelação familiar sistêmica, que é considerada uma terapia breve, é verdade, gente, isso é verdade. Pessoas que às vezes ficaram anos numa terapia comum, fazendo análise, elas em uma sessão de constelação resolvem um conflito de anos. É uma coisa para se aplaudir mesmo. Por isso, ela é considerada terapia breve, porque às vezes em uma sessão se desbloqueia uma questão, ou em algumas poucas sessões ela resolve algumas questões, como eu te falei desse amigo. Ele logo nas primeiras sessões, acho que ele fez umas 6 sessões comigo, mas na primeira sessão ele já sentiu uma mudança, já sentiu um alívio, entendeu o lugar dele e já começou a se empoderar de novo, né? E começou a buscar resultado, começou a exercer a criatividade dele de novo, e começou a buscar outras alternativas, e começou a se movimentar, mudou a relação com a esposa. Então, gente, é breve, uma terapia breve. Ele não está comigo há 1 ano. Foram 6 encontros. Então, quem lida, quem hoje, né, faz aí as suas análises, perfeito, pessoal. Todos nós precisamos
é bom que passemos com um psicólogo, né? Ser atendidos por alguém, compartilhar as nossas dificuldades, isso não tem nada de errado, está perfeito, né? Porque até um certo ponto da história aí, algumas pessoas falavam assim, psicólogo é para quem é maluco. Isso aí é um tabu, né? Isso não existe, né? Hoje o pessoal está muito mais esclarecido e a constelação familiar sistêmica hoje é reconhecida pelo SUS, é reconhecido nas varas de família, né? Então, gente, é uma terapia breve, sim, mas muito resolutiva e é muito esclarecedora, tá bom? Então, por isso, ela tem esse caráter de terapia breve. Que bacana! Fala mais aí, mais um exemplo, ou traz aí sobre a questão da bioenergética que você também trabalha. Como que você agrega isso dentro das constelações? Como é que é isso aí? A neuroenergética, ela trabalha estimulando as regiões cerebrais, né? E ela trabalha com a nossa energia biológica, é o corpo. É realmente surpreendente que a nossa mente, mente. Ela nos engana. Ou seja, a gente pode mentir sobre si mesmo e falar que somos algo que não somos, porque a nossa mente se convenceu daquilo e é aquele quadro que é bom para a pessoa e a gente aceita aquilo ali como verdade. Mas o corpo não mente. O corpo não. Quando nós perguntamos para o corpo, ele traz a realidade, ele traz a verdade. Então, como eu posso demonstrar isso, né? Quando, por exemplo, o nosso cliente está sendo atendido, nós fazemos primariamente, né, a calibração do eixo gravitacional, ou seja, equilíbrio do corpo, o quanto que a nossa energia ela está centrada, né? E aí, quando a gente percebe que essa energia ela está pendendo mais para um lado que para outro, o corpo balança, ele responde ao estímulo, né? Então, e agora, como é que eu faço aqui para... Isso, está aqui. Então, o corpo está aqui, né? Eu dou um estímulo aqui, o corpo, opa, balançou. Então, quando ele balança, eu sei que o eixo gravitacional não está bacana. Então, eu faço esse alinhamento do eixo gravitacional, e aí, quando o corpo está bacaninha, bem equilibradinho, eu começo a fazer perguntas, né? De acordo com aquela questão que o meu cliente trouxe, né? Alguma dificuldade que ele está enfrentando, pode ser na saúde, pode ser no campo mental, pode ser no campo emocional, tá bom? O ser humano íntegro, né? Integral. E aí nós começamos a fazer perguntas e o corpo balança, o corpo responde. Quando ele fica firme, é porque aquilo não está interferindo nele. Mas quando você fala alguma coisa que interfere, balança. Então, por exemplo, nós estivemos numa clínica atendendo algumas pessoas lá, né? Gratuitamente, voluntariamente, né? Foi um exercício, inclusive. E um rapaz me chamou muita atenção, um rapaz jovem ainda, 21 anos, e ele, tudo ao qual se perguntou, né? Depois da calibração do corpo, ele estava firme igual uma rocha. Mas fazia uma força, sabe? Ficar firme, duro mesmo. Parece que ele estava com medo de alguma coisa. Aí, tudo bem, fazendo algumas perguntas, né? Como que está o campo mental? Firme, duro. Como que está o campo emocional? Duro, firme. Opa, mas você está muito bem, hein? Como está o seu campo físico, a sua saúde? Firme. Falei, poxa vida, parabéns. Você está ótimo, né? Porque os outros colegas dele já tinham se abalado logo nos primeiros, né? E ele lá, durão, né? 21 anos, garotão. Gente, agora, você vai abrir a boca agora. Aí eu não perguntei mais de campo mental, de campo físico. Eu só falei assim, pai. Rapaz, o garoto despencou. E aí a gente foi entender a história dele, né? A gente foi entender a história, que ele é criado pela mãe, teve uma rejeição do pai, e infelizmente a falta do pai leva a pessoa a um desequilíbrio muito grande, né? E hoje ele está se recuperando, graças a Deus, né? Mas olha, a neuroenergética faz isso.
A outra pessoa que estava lá com a gente foi muito bem, inclusive ela é uma das terapeutas, mas quando se falou de fígado, de rim, balançou totalmente. E ela confirmou, eu estou mesmo com um problema de rim. Então, o corpo não mente. Né? A mente mente, mas o corpo não. Ela não quis falar, ela não ia falar, mas o corpo falou. Então, é exatamente isso. A neuroenergética trabalha com isso. E o que mais a neuroenergética pode oferecer, né? Ela pode mostrar florais, qual floral que é adequado para aquele corpo. Gente, aquela história de que, olha, usa boldo, que boldo é bom para todo mundo. Isso não é verdade. A neuroenergética, ela desmente essa tese, porque tem corpo que não se adapta ao boldo. Ele é agressivo demais ao corpo. E a maioria dos corpos, sim, o boldo... todo mundo fala, não, porque é um fitoterápico, é natural. Tudo bem, gente, é perfeito, a natureza, o corpo reconhece, só que tem corpo que rejeita. Igual eu, por exemplo, eu tenho o testemunho disso, de que ao receber um floral de urtiga, meu Deus do céu, aquilo me deu uma coceira, uma urticária, inesperado, né? Mas eu precisava passar por aquele processo de expurgar alguma coisa. E foi duro. Então, não podemos nós simplesmente achar que, usa boldo, que boldo é bom para todo mundo. Não é assim, né? E a neuroenergética, ela trabalha exatamente nessa questão. Por exemplo, já está em uso de uma certa fórmula, né? Pode trazer aquilo, vamos colocar ali para o corpo, a hora que você segura aquele medicamento, o corpo ele faz a leitura pelos sensores da própria mão e o cérebro já diz se aquilo é bom ou não para ele. Né? Até a dosagem, às vezes é recomendado uma dosagem que o corpo não absorve, ele está desperdiçando o medicamento. Então, até isso também a gente consegue, dentro de uma sessão de neuroenergética, ajudar. E algo muito importante, né? As questões emocionais são predominantes. O nosso campo límbico, né, do cérebro, ele é muito dominado pelas emoções. Então, quando uma pessoa vem a nós pedindo uma ajuda nesse sentido, a gente não pode apagar as memórias, a gente não pode apagar a história. Eu sei que existem as técnicas, né, os métodos aí para a gente ressignificar situações, para a gente apagar registros mentais, sim, é verdade, mas a neuroenergética ela se propõe a plantar uma nova semente. Então, a gente substitui. O que faltou na sua infância, por exemplo, na primeira infância? Faltou amor. Então, nós vamos plantar amor. Nós vamos criar um mantra para que a sua mente fique repetindo aquilo e aquilo vai substituindo a carência, a ausência, né? Faltou cuidado, faltou acolhimento do pai ou da mãe, um deles era ausente, então você vai plantar uma semente de acolhimento, de amor, de ternura, de cuidado, e assim você substitui aquele pensamento, aquela lembrança dolorosa por uma semente que realmente melhora o teu campo emocional e mental. Então, a neuroenergética ela se propõe a um leque bastante grande de informações. A gente utiliza bastante a medicina chinesa, né, os 5 elementos. Então, trabalha em linha com essa cultura chinesa, essa medicina chinesa, e com certeza também ajuda muito a saúde das pessoas, uma terapia muito valiosa, muito importante. Que bacana! E se você que está nos ouvindo tiver alguma dúvida, quiser escrever aqui no YouTube ou mandar uma pergunta aí, estamos aqui sempre disponíveis para responder. Lembrando que hoje, dia 12/12, nós teremos um portal energético e esse portal nos traz aí um movimento muito maior de energia, né? Porque falar de energia é falar de movimento, né? Tudo que está vivo tem movimento e tem energia. Então, a energia ela nunca está estagnada, ela sempre está em movimento, né? Então, hoje a gente vai ter um portal muito bacana, nós vamos trabalhar aí os projetos para 2023,
Vamos trabalhar aí clareza, vamos trabalhar alguns movimentos aí bem interessantes, né? Sobre como a gente pode criar novas realidades, né? Isso também é possível em constelação? Com certeza, né? Criar uma nova realidade, é claro que já tem uma questão aí da PNL, né? Que traz também esse arcabouço da gente criar um quadro mental, né? Uma visualização. E a constelação, uma vez que a gente trabalha a resolução de uma situação já diagnosticada, né? Estamos na fase de resolução, porque também, né, pessoal, é importante entender isso, que a constelação, ela é um processo. Ela tem um processo, então ela tem a fase diagnóstica, ela tem a fase de resolução e ela tem a fase da harmonização, fechamento. Então, essas 3 fases, elas acontecem dentro do nosso processo. Mas quando a gente já está nessa fase de resolução e harmonização, a gente deve sim permitir que o campo mostre a solução, e sempre dentro da solução, o que acontece? As pessoas se colocam no lugar devido delas. Por exemplo, o filho fica menor que o pai, os pais são os grandes, os filhos os menores, aquele filho que não foi reconhecido, talvez por ser um abortivo ou alguma coisa do tipo, ele está no campo, ele aparece ali, tudo tem o seu lugar. Então, já se torna uma visão da realidade sistêmica. Então, por isso, eu acredito que, nesse conceito, sim, nós conseguimos criar uma nova realidade. E todo mundo fica bem, fica equilibrado, em harmonia, né? Esse é o grande objetivo. E me fala, Jonismar, um pouquinho sobre questão de saúde. Como que fica, né, a saúde? Se é possível fazer tratamentos através de constelação? Como é que funciona isso? E sim, é claro, a constelação, nós vamos falar dentro do curso, né? O que se pode constelar? E um dos itens que se pode constelar são as questões de saúde, né? Então, com certeza, podemos constelar, sim, e a constelação, como nós dissemos, né? Este campo de informação, ele vai trazer também o caminho da solução. Ele vai trazer informação suficiente para a solução. Por exemplo, tivemos uma constelação um tempo atrás de um animal. Nós não sabíamos, a pessoa trouxe um nome e fomos verificar que aquele era um animalzinho, um pet. E esse animal já estava recebendo um tratamento, já havia uma medicação que ele estava recebendo. E a gente não sabia, óbvio, né? E começamos a fazer a preparação da constelação, e logo entrou no campo essa informação de um elemento que seria a medicação, né? Colocamos essa medicação e o corpo do animal, o representante do animal, rejeitou aquilo, ele se virou para aquela medicação, não aceitou a medicação. O constelado, né, que era o dono desse animal, logo entendeu, puxa vida, eu estou dando um tratamento para o meu animalzinho que não está surtindo efeito, e isso é porque ele não recebe, não aceita, o corpo dele não está aceitando essa medicação. Então, pessoal, nós estamos falando aqui de um pet, de um animal, mas, obviamente, que também na nossa saúde, da mesma forma, a gente vai poder constelar, entender a origem, tá? E a constelação sempre busca a origem, né, do desafio que a pessoa está enfrentando e ter um caminho de solução, né? Vai mostrar algum caminho de solução. Por exemplo, eu identifiquei nesse atendimento aí que nós fizemos nessa clínica, uma situação de um rapaz, tinha uma dor no braço, tal, e ele manifestou aquilo, falou, tem uma dor no braço. Eu falei, tá bom, então vamos ver. Começamos a procurar pela neuroenergética, e o que acontece? A dor do braço dele não era do braço, a dor começava aqui em cima, no trapézio, né? E como? Perguntando ao corpo. Chegamos nisso, por quê? Postura. Má postura, muita utilização do celular, então é muito importante ter essa atenção, né, pessoal? Tem pessoas que têm uma certa posição que ele vai ficar falando deitado, às vezes, e aquilo
acaba refletindo. Então, seja constelação, sejam as outras terapias, elas podem olhar para as questões de saúde, sim, e trazer um caminho de solução. Que bacana, né? Então é possível resolver muita coisa através dessa terapia. Com certeza. E outra coisa, né? Às vezes indicar qual é o tratamento. Por quê? Por exemplo, nesse caso, de novo, da neuroenergética. Identificamos, poxa, realmente, a dor dele é proveniente aqui do trapézio, postura, tal. E o que fazer? Como que vai resolver isso, né? É que todo mundo quer saber, né? Então, você pergunta ao próprio corpo, no nosso caso da neuroenergética, né? Você pergunta ao próprio corpo. A acupuntura é uma boa solução? Se o corpo reconhece isso, ele fica firme. Se não, ele balança. Mas então, fisioterapia é um caminho? O corpo firmou. Opa, então é um tratamento convencional de fisioterapia, né? E aí você vai poder sugerir outras coisas, né, para o corpo e ele vai responder positivamente ou não, de acordo com o que realmente é um caminho de solução. Isso é maravilhoso. E dentro da constelação, não é diferente, pessoal. Esse campo informacional, que nós vamos explicar o que é dentro do curso, ele traz sabedoria, porque a pessoa que está vivendo um conflito hoje, por exemplo, ela está com um problema de rim, né, como nós falamos, a gente já associa sempre as questões renais ao medo, né? Então, na maioria das vezes é exatamente isso que está acontecendo na história desse atendido. E dentro desse diagnóstico que será feito, dentro da constelação, a própria constelação vai apontar os caminhos de solução. E a gente, o constelador é óbvio, né? De novo, cabe ao preparo do constelador ele inserir elementos dentro da constelação que vão indicar esse caminho, tá? Então, eu não posso aqui falar para você, com toda precisão dá para resolver tudo. Não, não é assim, tá? É o que o campo mostra e a habilidade desse constelador em perceber, sentir e perceber. Isso é muito chave, tá bom? Bacana. Então, vocês que estão nos ouvindo aqui e quiser saber mais do curso, né? O curso que a gente vai dar, eu e ele, vamos dar aí esse curso de constelação com bonecos. E falar um pouquinho mais como que funciona esse negócio de bonecos, né? Que são esses bonecos, como que eles se movem, como que eles andam, como que funciona isso aí? A constelação com bonecos, ela parece um movimento lúdico, parece brincadeira de criança, né? É verdade mesmo, parece mesmo, né? Mas não tem nada de brincadeira, não. É realmente bastante sério, né? E o que acontece? De novo, é uma questão, é uma terapia, né? Que ela é fenomenológica. Então, não vou ficar explicando, tentar explicar, né? Mas, por exemplo, nós trabalhamos com bonecos na água. Vamos pegar esse exemplo aí. Então, está preparado ali aquela bacia com água, está tudo certinho. Nós eliminamos a interferência de vento, de circulação de ar, né? Mantemos estável. E a cada elemento que é colocado, de acordo com a história desse constelado, esses bonecos, né, que nós chamamos, eles se conectam, eles se movimentam. Por quê? Nós estamos trabalhando com energia quântica. Nós estamos trabalhando com um campo energético, né? É igual ao magnetismo, né? Se você põe um ímã debaixo de uma película e coloca alguns elementos metálicos por cima, aonde você movimentar o ímã, ele vai levando aqueles metais, né? É um campo de atração. Da mesma maneira é a constelação, o campo morfogenético. É um campo informacional de energia. Então, os bonecos se movimentam de acordo com a energia do constelado. É uma coisa... Gente, então, de novo, né? Explicar isso é muito difícil. Você precisa vivenciar. É muito importante isso. Mas, exatamente assim, constelado sugere, colocamos lá o boneco, a posição que ele quer, aonde ele quer, dentro do campo, e de acordo com a história
daquele constelado, do seu campo sistêmico, o boneco assume uma posição, ele se movimenta. Tá? Então, quer aprender isso? Quer entender melhor isso? Vem fazer um curso com a gente vai explicar, vamos praticar para que as pessoas entendam, né? Porque, como eu disse, a prática tem que ser a vivência, né? Então, vem com a gente, vem aprender e tem uma oportunidade, tá? Que maravilha, né? Isso serve para qualquer pessoa, né? Qualquer idade, pessoa de qualquer lugar do Brasil, porque esse curso vai ser online, né? Então, é bem amplo. Tanto que se a pessoa quiser trabalhar, se a pessoa quiser resolver só as coisas dela, como é que funciona isso? Então, exatamente, né? Como é um curso online, né? Nós já temos todo o material preparado, então vai ter o acompanhamento do material, um e-book, né, que a pessoa vai receber. Se a pessoa tiver a oportunidade de fazer as aulas também bônus, né? Aula bônus nós vamos dar, que é um reforço, é um tira-dúvidas. Tudo é muito bem-vindo, então a pessoa vai tirar as dúvidas dela, vai aprender, e não tem idade, né? Exatamente, pode vir, e aquela história, né? De repente, eu quero só aprender para mim. Perfeito. Eu quero aprender para replicar na minha família. Perfeito. Eu quero aprender para ajudar outras pessoas. Perfeito, maravilhoso. Porque a grande missão da constelação familiar sistêmica é ajudar a harmonização das famílias. Então, a gente não vai fugir dessa grande missão. Mas cada um tem o seu propósito dentro de um curso, né? De um treinamento, de uma aprendizagem. O que você vai fazer com esse conhecimento? Aí depende do seu propósito, tá? Mas todos são bem-vindos, bastante acessível, não tem dificuldade nenhuma com relação a pagamentos, tá? Venham sem medo, venham participar, e nós já, dia 20, iniciaremos. Que bacana! E o que mais você pode trazer aí para nós de exemplos, de situações que você já atendeu ou já viu aí dentro dos processos da constelação, para incentivar as pessoas a buscarem essa ferramenta, a escolher parar de sofrer, né? Porque às vezes as pessoas sofrem porque não têm o conhecimento, ela não sabe que existe uma possibilidade de solução. Então, eu queria que você trouxesse mais abertura para as pessoas entender que elas precisam buscar ajuda, né? Ninguém precisa sofrer sozinho, calado. Sim, é verdade, né? Realmente a constelação, né? Não sei se todos aqui que estão nessa audiência tiveram a oportunidade de acompanhar uma série da Netflix, que é Uma Nova Mulher, né? O nome da série, mas que originalmente ela deveria ter outro nome, né? Ela deveria se chamar a Oliveira, né? Mas essa série da Netflix, aí, ela trouxe um belo de um exemplo, ela foi bastante fiel ao que é a constelação. Então, dentro daquela série, já deu para perceber o seguinte: três mulheres belas, mulheres resolvidas com suas carreiras, e, de repente, elas todas com dificuldades. Uma com dificuldade de relacionamento, a outra com trabalho, a outra com a mãe, com a família. Então, gente, isso é comum, isso acontece. Pessoas com diversos tipos de dificuldades, né? Às vezes é um problema profissional, às vezes é um problema financeiro, e assim por diante. Relacionamento, casamento, filhos. A gente teve um exemplo agora, né, de uma mãe que veio desesperada pelo filho, buscar pelo filho. Filho adolescente e querendo tirar a vida, né? Buscando suicídio. Gravíssimo, gravíssimo, negócio avassalador. E ela já sem solução nenhuma, sem nenhuma expectativa do que fazer, encontrou a consteladora Sirlene, que oportunizou para ela o conhecimento da constelação, né? E esse conhecimento da constelação trouxe uma libertação muito grande daquele garoto que já não descansava dias, deixando a mãe aflita, o padrasto aflito.
todo mundo já desesperado, e uma recomendação, tá, pessoal, sem crítica nenhuma, uma recomendação clínica de internação de um garoto de 14 anos. Então, você imagina, a coisa estava fora do controle, totalmente. Fez a constelação, eu estava aqui presente, também apliquei as barras de Axis na mãe. Ambos descansaram, pessoal. Graças a Deus, depois de alguns meses aí de sofrimento, o rapaz foi para casa, descansou, dormiu, e ela ficou com medo, porque ele não acordava no horário comum dele, e ela achou estranho, mas ele estava repondo a vitalidade dele de dias perdidos, de noites perdidas, né? E graças a Deus, pessoal, não precisou de internação, está se tratando, está bem, a mãe está melhor. E aonde era o problema, gente, dentro da visão da constelação? Era o garoto? Não. Aí deixa ela falar, né? Nós, mães, mulheres, temos uma responsabilidade muito grande para a saúde e o bem-estar dos filhos, porque é da mãe, né, que se abre para tomar o pai, é da mãe que se abre para o mundo, é da mãe que se abre para as coisas externas, né? E quando a mãe não permite que esse filho vá ao mundo, vá ao pai, ela começa a criar problemas. Eu sei que muitas mães não fazem ideia, né, que ela é totalmente responsável pelos filhos no sentido do equilíbrio emocional ali, e às vezes as mulheres acham injusto, né, que mas tudo é culpa da mulher, tudo é culpa da mulher, e eu troco a palavra culpa com a palavra responsabilidade. O papel da mulher na sociedade e dentro de uma família, ele é muito grande, ele é grandioso, porque a mulher é um portal divino. É dentro da mulher que o filho passa 9 meses observando o mundo através dos olhares da mãe. Então, quando os filhos começam a ter problemas, ter doenças, ter dificuldades, o nosso primeiro olhar é sempre para a mãe. Não para culpá-la, né? Porque a gente não tem nem o direito de culpar ninguém, mas a gente quer trazer a responsabilidade de que mãe feliz, filho feliz. E se o seu filho está tendo algum problema, as mulheres sempre têm muito mais abertura, né? As terapias. É interessante que ontem nós estávamos aqui e tinham 3 casais que vieram porque as mulheres os trouxeram. Então, nós mulheres, quando nós atuamos na sabedoria, no amor, nós conseguimos sim quebrar as barreiras do masculino, da incredulidade, da racionalidade. Então, a mulher ela tem esse poder de, com um olhar de amor mesmo, conduzir, trazer esse marido, trazer esse pai para olhar com amor e com respeito, né? A relação aos filhos. Claramente, jamais a gente vai culpar uma mãe, mas os dois têm responsabilidade. Mas, normalmente, a chave da libertação, ela vem do feminino, porque ao feminino, Deus nos deu o dom de gerar, de criar vida. Então, sim, a nossa responsabilidade é muito maior, porque a partir de nós abrimos para o masculino. Quando nós, mulheres, estamos no nosso lugar de pequena, dentro do nosso sistema familiar, nós podemos entrar dentro de um relacionamento em equilíbrio, né? De igual para igual, nem maior, nem menor, para que os nossos filhos possam seguir a vida, né? A gente observa muito isso nos atendimentos, né, Jones? Exatamente, é verdade, né? É como eu disse daquele rapaz lá na clínica, que quando eu disse a palavra pai, né? Ele abalou-se, né? E nesse caso do rapaz aí também, de 14 anos, né? Tão jovem, buscando se autodestruir, né? E tudo também por questões aí relacionadas ao pai, né?
Bom, gente, então, falar de constelação, esse universo de constelação, ele é muito rico, tem muito assunto, tem muito tema, porque o ser humano é um ser íntegro, é um universo em si mesmo. Então, há muitas formas de olhar, muitas questões a serem observadas. Então, se você que está do outro lado aí, né, ouvindo essa palestra nessa tarde, e você percebe alguma coisa que te incomoda, olhe para isso. A oportunidade está aberta. Procure a constelação. Naquela série Uma Nova Mulher, elas encontram um caminho de solução, a constelação. Né? Então, por que não se abrir para isso? Por que também não buscar? Por que não ser um buscador? Né? Você não tem nada a perder. Então, de repente, você já tentou tantas coisas aí, já buscou de tantas maneiras, e a constelação é uma nova oportunidade que se abre. Nós ficamos muito, muito felizes neste ano com uma sessão plenária, né? Em favor, em homenagem, em reconhecimento à constelação familiar sistêmica no Senado brasileiro. Então, isso aí nos honrou muito, e nós também honramos muito esse Senado brasileiro, mesmo em fim de gestão, né? Novos foram eleitos para a nova gestão, mas reconhecemos também e honramos muito a atitude destes poucos políticos que se abriram para reconhecer a constelação, porque, de fato, gente, para chegar a esse nível de reconhecimento, é porque é algo resolutivo, é algo muito poderoso, é algo que realmente destrava, né, as questões de muitas pessoas. Aí, de repente, alguém aqui pode levantar uma objeção, não, mas eu acho que isso aí é um charlatanismo, eu acho que isso aí é uma enganação. Então, o achismo não leva a nada, né? Você vai continuar achando e não encontrando nada. Te convido a experimentar, faça sua experiência, se permita, né, perceber, explorar uma outra esfera da tua dimensão, da tua vida, né? Se coloque à disposição. Esse negócio de simplesmente se fechar para um novo conhecimento e julgá-lo mediante as suas crenças, mediante os seus preconceitos, não te acrescenta em nada, você não cresce como pessoa, como ser humano, isso não ajuda em nada. Mas quando você se dispõe a pelo menos conhecer, se permite sentir e descobre que você também é um ser energético, né? Aí faz sentido para você também. E essa é a pergunta chave da constelação, né? Isso faz sentido para você? Mas, Jones, a gente está chegando aqui ao fim. Eu queria que você mandasse um recado para os homens, né? Porque os homens são a parte mais resistente do processo e o quanto os filhos precisam ter esses homens próximos, né? E tem aí uma barreira, porque aos homens não foi dado, né, essa oportunidade de acessar o seu sentir, de acessar as suas emoções, porque é tradição, né? O homem tem que ser forte, o homem isso, o homem aquilo. Eu queria que você trouxesse aí um olhar para esses homens que estão nos ouvindo aí, como que você os convidaria aí a olhar, né, e saber quem é você. Ok, na verdade, a constelação não enfraquece o homem em nada, pessoal. Então, se abrir para um novo conhecimento, se abrir para uma experiência, né? Não vai te diminuir em nada, não vai alterar nada. Existe uma questão mental muito forte, né? Uma questão de racionalidade. Tudo para nós tem que fazer muito sentido, tudo para nós tem que ser calculável, né? E isso é um exagero da nossa parte, conosco mesmo. Então, se você se permitir sentir e perceber, participar de uma constelação, um evento de constelação, você vai aprender, você vai tirar dúvidas, você vai entender que o ser humano, ele é um ser amplo, ele tem outras dimensões a serem conhecidas, e nós pouco conhecemos dessa verdade que está em nós. Então, por exemplo, quando você conta a sua versão de você, ela é de um jeito, você se vê daquele jeito.
Quando alguém te avalia e fala quem você é, já dá um choque, porque a pessoa vê coisas em você que você não vê. Então, nós dizemos o seguinte, existem 3 versões de cada um de nós. É a sua versão, a versão de outra pessoa e a versão do campo morfogenético. Essa, sim, é a versão fiel, é ela que está trazendo a energia do teu sistema. Então, o quanto que isso pode te prejudicar? Nada, em nada. Ele pode te ajudar. E se, de repente, você não faz sentido para você, né, como nós dissemos, você também não perdeu nada. Você pode achar assim, mas eu esperava outra coisa. Ótimo. É muito importante ter expectativa, mas se você se permitir sentir e perceber, não importa esse negócio de que homem não chora, de machismo, né? Isso aí é coisa do passado, gente. A gente pode sim sentir, pode perceber, a gente pode ajudar nossos filhos, nos colocando ali como os grandes que têm que ajudar a transferir essa força, esse empoderamento para os nossos filhos. Está faltando muito hoje em dia isso, pai e mãe, né, que realmente transferem força, energia para os seus filhos, que realmente impõem as mãos, os abençoa mesmo, né? Então falta muito disso e você pode ser esse canal. Você pode olhar para as situações que teus filhos estão vivendo hoje e falar, poxa, eu quero olhar para isso dentro de uma constelação. O que a energia, o campo vai mostrar? E aí você vai se surpreender, porque constelação não faz mal a ninguém. Constelação nunca tem intenção de prejudicar ninguém. Constelação nunca é uma adivinhação, é apenas uma leitura. Às vezes tem surpresa, sim, porque você, como constelado, você não sabia que algo já aconteceu no teu sistema. E aquilo vem à tona, né? Então, mas tudo é para cura. Tudo através das 3 leis que a gente chama leis do amor, de Bert Hellinger. Então, não temos nada em prejuízo a ninguém. Que bacana. É muito bom aí tudo que você nos trouxe aí de conhecimento, tudo que você trouxe aí sobre esse universo aí de infinitas possibilidades das constelações familiares. A gente está chegando ao fim do nosso programa aqui na Rádio Cidade. Gostaria que você deixasse suas considerações finais e lembrando do portal que a gente tem hoje, convidando as pessoas para vir fazer aí o processo, né? Que vai ser um processo bem poderoso. Isso aí, pessoal. Então, se inscreva para hoje, né? Às 19h30 tem esse portal, né? Então, vem com a gente, se inscreva. Você vai receber aí a senha da sala, né? E vai poder participar de um evento já com foco em 2023, né? Então, aproveita isso, aproveita esse momento, vem com a gente. E temos também o curso para novos consteladores iniciantes. Então, introdução à constelação, vem com a gente, se inscreva também, dia 20 começamos. Tem dúvida, pode mandar suas dúvidas, pergunte, mas se envolva, participe, acredite nisso. Constelação familiar sistêmica é uma metodologia inovadora que está ganhando corpo, que está ajudando muitas pessoas, e você pode ser um multiplicador, tá? Então, por isso, nós te convidamos, não fique de fora, e da minha parte aqui, eu só tenho a agradecer a sua audiência, a sua atenção. Deus abençoe você e sua família. Que bom. Gratidão, Jonismar, pelo convite, né? A gente trabalha juntos aí, nós fizemos aí um ano inteiro de ajudar as pessoas, de liberar bênçãos, orações, limpeza energéticas, apometrias, né? Esse ano foi um ano aí de muitas transformações, de muitos milagres que a gente viu acontecer ali, né, durante toda a segunda-feira. Então, hoje a gente tem esse portal, um portal energético muito poderoso, através de uma egrégora muito forte de união, de conexão, né? Onde todos nós ali estamos sempre muito unidos, sempre prontos um a ajudar o outro.
E a gente vai entrar aí para esse próximo ano com muitos sonhos, muitos projetos, muitas novas possibilidades, né? Por isso que a gente convida as pessoas, agradece a todos os ouvintes, né, por estar aqui na Rádio Cidade, que tão grandiosamente, né, nos traz aqui para a gente ser um canal de bênção, de transformação, de levar o conhecimento, o amor que cura e o conhecimento que liberta, aqui no YouTube, na Rádio Cidade, a todos que nos ouvem. Então, também quero agradecer mais uma vez a oportunidade aí que o Júnior Barranqueiros, que a Rádio Cidade Jundiaí tem nos dado, de levar aí essa palavra, esse amor, essa possibilidade para que as pessoas busquem, né? Seja a constelação, seja qualquer um outro tipo de terapia, né? Que as pessoas tomem a ação de buscar, né? Isso aí, então, com certeza o pessoal de Jundiaí, região, é nosso convidado, né? Venha participar com a gente, vamos nos engajar nessas questões, né? Tudo isso é cura, é bem-estar para você e sua família, tá bom? Então, da nossa parte, muita gratidão a todos, nossos amigos que vieram conosco todo este ano, né? Ontem estávamos aqui reunidos também, tudo gente do bem, que está buscando também ser um agente transformador. Então, parabéns a todos. Então, estamos no caminho, que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde, né? E que a gente possa contribuir cada vez mais. Boa tarde a todos. Uma boa tarde a você, uma boa tarde aos ouvintes, e até segunda-feira que vem, que já vai, estamos aí entrando no Natal, Ano Novo, tudo novo para a nossa vida, é isso que a gente deseja, que o amor te cure e o conhecimento te liberte. Gratidão, fiquem com Deus. Gratidão.